Bem, nesse papo todo que a gente anda tendo aqui no canal Comparando Livros sobre, pensando um pouco edições, livros, edições de bolso, edições esteticamente muito trabalhadas, né? Já passamos pelo vídeo que eu falei da minha coleção da Penguin, já passamos pelos meus pockets, livros pockets preferidos, os pequenininhos. E hoje eu trouxe aqui uma lista que depois, quando eu comecei a montar, gente, se desdobrou em 2 vídeos. Então eu já convido você a assistir a lista de hoje e a continuação mais pra frente. Dá uma olhada se você tá inscrito. O tema de hoje é o livro fininho. O livro fininho, que na maioria das vezes eu encontro aqui na internet muito como esses livros para se ler em um dia. Mas eu não gosto muito dessa especificação para os livros fininhos. Para mim, que já tive problema com leitura, queria muito gostar de ler, não conseguia, concentração, essas marcas de ter que ler X páginas ou ter que ler um livro em um dia, para mim não soa muito legal. Então eu vou escolher colocar os livros fininhos na nosso debate aqui e falar um pouco sobre eles, que antes de eu mostrar, que assim, os livros fininhos, eles acabam sempre me trouxeram uma ideia durante esse tempo de hábito de leitura que foi mudando, né? Eu via os livros finos muitas vezes como uma intenção assim de uma leitura rápida. Aí depois eu fui percebendo que tem livros finos que nos enganam, e eu vou falar alguns deles aqui, que eles são finos, mas eles precisam de uma elaboração, são profundos, às vezes até com uma certa complexidade. E no vídeo de hoje eu vou começar essa lista dos meus livros fininhos preferidos com 15 livros. Vamos ao primeiro, tá? Esse aqui vai ser um pouco repetitivo, eu vou falar rapidamente sobre ele, porque o que acontece? No livro do número 1, eu vou colocar já uma porrada, que são os livros do Byung-Chul Han. Porque os livros do Byung-Chul Han, toda a coleção filósofo que a gente anda discutindo aqui no canal, né? Toda a coleção dele são de livros finos. Agora, gente, são aqueles textos que tem livro aqui que eu acho que eu levei uma semana lendo. Porque os livros do Byung-Chul Han demandam essa reflexão. Às vezes a gente lê uma frase, a gente começa a ficar pensando. Eu vou trazer aqui os 2 meus preferidos dele, mas como posição número 1, que são a Agonia do Eros, em que ele vai discutir aqui um pouco essa potência, será que a gente ainda tem essa capacidade de sair de nós mesmos para a potência de se levar até o outro? E nessa mesma linha de caminho aí, o Expulsão do Outro, que, poxa, a gente anda se relacionando nas redes sociais com tanta gente, e por conta disso, então, a gente tá mais, né, a comunicação funciona, a gente tá realmente se comunicando com as outras pessoas. Livro número 2, eu acho que é inédito neste canal. Que coisa maravilhosa. Lá pelo Instagram eu comentei, e em textos, coisas que eu não quero saber. Minha queridinha atual, apaixonadíssima por essa escritora sul-africana, que é a Deborah Levy. Aqui é um livro de memórias, fininho. E olha, quando eu tive interesse de ler a Deborah Levy, eu fiquei pensando, puxa, ficava assim, né, um pouco insegura, hesitante, assim, um livro de memórias tão fininho, será que tem alguma coisa para puxar aí? Mas esta mulher é uma deusa da narrativa, ela joga uma estrutura assim muito fechadinha, e a gente entende por que também desse tamanho, não precisa muito, porque aqui também ela vai querer responder, trazer algumas memórias da infância dela, mas muito fortes, dom das palavras essa mulher tem, para falar, descobrir, tentar identificar qual o ponto que levou ela a ser uma escritora. Nossa, eu tô aqui, vou falar de um livro agora que depois bateu assim aquela culpa de leitor, que às vezes os leitores passam, porque eu tive uma surpresa maravilhosa com esse escritor italiano. Normalmente os escritores italianos me agradam, é difícil eu não ficar pelo menos impressionada um pouco com ele, que é o Domenico Starnone, com Laços. Uma história que eu chamo assim de história costurada. É uma história que vai colocando pontos de vista de uma relação, de uma vida, e uma relação de 2 pessoas intercalando o tempo aí pra gente entender a história de um amor, um casamento.
E eu gostei muito do autor. E comprei outros 2 livros. E já estão um tempinho. Acho que já fazer aniversário é uns 2, 3 anos, ó. Eu tenho aqui outros 2 dele. Eu recomendo Dominique Starnone. Vocês já leram esses outros, ó? Os Segredos e o Assombrações estão aqui. Esse aqui foi comentado mais recentemente. Ele apareceu na lista de melhores do ano de 2023. Eu vou deixar o vídeo, caso você não tenha assistido, seja novo aqui no canal. Olha, essa antropóloga foi... Eu comecei assim achando que eu não ia gostar muito. Eu ia achar muito dramático no meu nível de aceitação de um drama. Escute as Feras, eu vou lá, Escute as Feras, eu não ficar fazendo muito segredo, de Nastasia Martin, essa antropóloga francesa, que narra aqui e faz assim um trabalho. Ela narra como foi a sua recuperação após ser atacada por um urso. E o ponto de partida de se curar ao mesmo tempo, do ponto de vista do corpo e também sob o ponto de vista da mente. O livro número 5 é de uma escritora que o meu primeiro contato foi desafiador, mas eu amei. É um livro que eu considero normal. Esse aqui tá bem que no limite, 165 páginas. Vou encaixar aqui porque tem umas letrinhas grandes. Eu tô falando de Toni Morrison e O Deus Ajude Essa Criança. Um livro não tão comentado da Toni Morrison, tá? Aqui, deixa eu... Aqui, a lombadinha dele, porque fizeram um favor de colocar uma fita, e eu odeio fita em edições físicas, tá? Bem, olha, a Toni Morrison, nesse livro, ela faz uma coisa tão assim, sobre a questão do racismo, né, na sua história. Uma moça com uma cor muito escura, muito negra, negra mesmo. E ela subverte a expectativa. Isso já tá na sinopse, gente. Ela foi bem sucedida financeiramente. Outras questões vão acontecer aqui, relação com a mãe, amizade, principalmente relacionamento amoroso. Eu gosto muito de Deus Ajude Essa Criança. Eu tava pensando, quando eu peguei esse livro para colocar na lista, que talvez essa seja a minha escritora brasileira preferida. Ela arranjou uma concorrente. Depois eu falo quando eu mostrar o livro dela. Mas em termos de poesia, nas palavras, não encontrei ainda. Apesar de ter coisas aqui que eu ainda quero ler dela. Estou falando de Conceição Evaristo e Olhos d'Água. Esse livro é de uma delicadeza, é uma espécie de toque, assim, de palavras que, pra mim, e olha que eu leio bastante, mas assim, eu não tinha visto ainda alguém organizar palavras, contos de 2 páginas, gente. Tem contos aqui. Esse é um livro de contos. Achei um marcador. É fofo. Essa máquina nova foca rápido. Contos de, às vezes, tem 2 páginas. E ela consegue trazer, assim, uma espécie de história. Às vezes com 2 páginas. É incrível. Esse aqui é um livro fininho, daqueles que é difícil. Vai ser difícil alguém ler e dizer que não gostou. Tá aí, botando naquela lista de livros coringa. Já conhecem o termo que eu uso bastante aqui no canal, de livros coringa? O livro número 7, ele é bem conhecido. Entra nessa categoria de livros fininhos, excelentes, dos meus preferidos, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É um livro que a gente consegue ter aquilo, às vezes, que a gente busca num livro fininho, né? Essa fluidez, porque a história vai levando. A gente... É comum muitos leitores falarem que perdem a hora lendo. Aconteceu comigo, né? O tempo vai passando e a gente vai avançando na história. É muito envolvente. E é um livro cheio de... Ele tem a alegoria aqui. É um livro daqueles que a gente acaba percebendo o quanto que ele é aquele da lista de necessários, obrigatórios, para a gente entender facetas, não só usando a alegoria. Eu acho que ele é interessante para a gente perceber outras questões de organização de grupos e desvio de finalidades iniciais, numa busca, numa organização para se buscar
a ter direitos, né? Então, fica aqui. Eu pensei até que ele não ia entrar, mas ele tem 146 páginas. Gente, agora chegou o momento Rússia. Já que a gente abriu com Revolução dos Bichos, cadê? Chegou a hora, chegou o momento de pegar os russos, porque não tem. Os russos, é interessante, é uma literatura que até, eu acho que traz essa facilidade no sentido para quem quer começar. Eu tive muito isso pegando os livros curtinhos, os livros finos, pra gente se adaptar como autor. Os livros fininhos carregam essa vantagem também. Eu vou começar, acho que com talvez o meu preferido aqui dos finos, dessa lista aqui de hoje, que é A Morte de Ivan Ilyich, do Lev Tolstói. Olha, é um livro que você vai encontrar sendo recomendado por muita gente. Não tem. Falar sobre o significado da vida nessa trajetória, partindo, óbvio, da morte, né? E quando a proximidade da morte tá ali, pode ser na velhice, pode ser por meio de uma doença. Olha, as questões da nossa vida, as questões que importam, mudam completamente. Olha, aqui novidade também, leitura de 2024 saindo do forno, porque eu fiquei impressionada com o Padre Sérgio, também do Tolstói. Ó, é que o título tá aqui atrás. Gente, Padre Sérgio, cada vez que eu se distancia o momento que eu terminei de ler, eu ainda gosto mais. O que ele conseguiu fazer, acho que talvez aqui considerado um conto, não sei, ou uma novela. O Padre Sérgio trata do tema do cristianismo. Tolstói já estava pistola nessa época, quis fazer assim uma crítica. Então ele vai abordar essa parte da fé religiosa em algumas vertentes. E eu gosto muito. Tem gente que não gosta do final. Eu gosto muito do final. Mas, assim, aqui no canal não tem como eu falar de Tolstói, né? Somente. Porque o dono do meu coração, eu gosto demais do Tolstói. Agora, aquele que realmente vai lá no fundo mesmo, me desconcerta, é o Dostoiévski. E aí eu trouxe o Memória do Subsolo. É um livro do Dostoiévski que talvez não seja legal começar, mas aí vai de cada leitor. Se você sentir que o Memória do Subsolo, vai no Memória do Subsolo. É curtinho também. Agora, eu acho o Memória do Subsolo assim bem complexo. Inclusive, depois que eu li o Memória do Subsolo, eu já tinha até lido outros livros do Tolstói, mas Memória do Subsolo, foi um livro que depois eu fui pegando mais por conta de textos de apoio. Tá, vou passar aqui. Esse aqui entrou na lista também dos livros Pocket, né? Porque Ailton Krenak vai ser o número 11, mas eu vou trazer 3 livros pra vocês. Então, sempre que vocês quiserem, assim, ó, tô meio sem tempo, mas eu quero pegar uma leitura tranquila e impactante ao mesmo tempo. Eu quero uma leitura que me faça pensar de uma forma diferente. Dica da Lilica, Ailton Krenak. Ailton Krenak traz um modelo de pensamento que eu acho que a gente já perdeu, né? Eu me lembro da época da escola, da escolinha, ele me trouxe a memória. A professora falando um pouco esses valores que estão aqui. Então, o meu preferido dele, a gente tem aqui o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é o meu preferido dele, que entra nessa lista. Mas eu li também o Futuro Ancestral, foi ali pela pandemia, o tema da pandemia, e eu deixo aqui no plástico porque eu me nego a não ter mais nada dele para ler. Eu acho que tem, tá? Mas é porque, sabe como é, né? Aqui em casa só tenho agora para ler A Vida Não É Útil, e eu acho que vai ser incrível, porque o tema da utilidade. Livro número 12 entrou na lista de preferidos do ano de 2021. A minha releitura incrível da vida. Na primeira leitura, ele deixou assim a impressão, puxa, eu não consegui entender esse livro, assim, entendi, mas uma partezinha só dele, né? Mas nessa releitura, que é isso? Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Olha, eu vi que o Gabriel Garcia Marques enaltecia
o Juan Rulfo e o Gabriel Garcia Marques. Eu não li muita coisa dele, né? Eu só li o 100 Anos de Solidão, não achei isso tudo e tal. Mas ele é o Gabriel Garcia Marques, assim, ele, de certa forma, acho que teve um peso maior, sob o ponto de vista aqui no Brasil, até, né, por conta do Nobel. E ele falava do quanto que ele não iria conseguir fazer o que Juan Rulfo fez. Bem, mesmo não conhecendo o Gabriel Garcia Marques, eu entendi quando eu li essa parte de entrevista do Gabriel Garcia Marques. Porque o Juan Rulfo, ele faz uma coisa que, em termos de estrutura, ele é um romance fininho, mas assim, eu recomendo que quem for ler, dedique um tempo. Eu acho que ele merece uma dedicação um pouco exclusiva, principalmente no começo, para tem uma espécie de dificuldade pequenininha de se mergulhar aqui por conta da narração. Ela é bem fragmentada no começo da história. O livro número 13 é um livro que já passou bastante aqui no canal. É o melhor livro de humor inteligente que eu já li. Eu acho que eu não encontrei nenhum outro como esse. É muito difícil livro de humor mesmo, assim, que se propõe a ser engraçado. Ó, falta eu ler o Alto da Compadecida, eu acho. Tem o Bem Amado, mas eu ainda gosto mais da mulher que escreveu a Bíblia. Gente, eu devia ter botado o Bem Amado nessa lista. Tá lá em cima no armário, tá? Dias Gomes, o Bem Amado. Mas o número 13 é a mulher que escreveu a Bíblia, de Moacir Clear. A história da mulher que bem que volta na sua memória de um tempo antigo em que ela, lá na encarnação passada, ela foi uma das esposas do rei Salomão. E essa jornada dela, ela é uma mulher muito feia, e a jornada dela é muito engraçada. Eu fico pensando se uma releitura vai trazer... A gente perdeu tanto essa capacidade de rir, né? De certa forma, algumas pessoas falam que nós estamos adoecidos. Não sei como seria uma releitura, mas eu acredito que sim, ó. Eu fico me lembrando da história. Eu acho que eu continuo achando ela engraçada mesmo se eu for ler hoje. E, gente, eu sei que a grande oferta que você vai encontrar de livros por aí é drama. Eu também vivo isso, estamos juntas, ó, bate aqui. Mas na hora que você quiser escolher uma coisa pra se divertir, procura saber sobre a mulher que escreveu a Bíblia, dá uma chance. Livro número 14... é um livro bem desconhecido, eu ainda tô até com a marcação aqui na época. Ai, gente, olha o marcador que eu encontrei aqui nesse livro perdido. Estão reconhecendo ela, gente? Isso aqui é o trabalho de Felipe Ernesto. Eu não sei se eu vou encontrar contato dele, o Instagram. Eu acho que ele ainda tá lá no Instagram. É bem antigo esse marcador, olha. É lindo, 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 Amanda. E o livro que eu tô falando é Ungulane Bacacossa. Esse é o livro de contos, Orgia dos Loucos. Olha, esse livro, Ungulane Bacacossa, é um escritor nigeriano, moçambicano. Já tô eu errando, tá? Ele é um escritor moçambicano e que eu conheci naquela época que eu tava lendo bastante a literatura negra. E como livro de contos, que nem a Conceição Evaristo, talvez com menos poesia, mas com a palavras assertivas ali. Ele consegue criar um clima, histórias curtas e com o tema do racismo, da negritude. Olha, vale muito a pena. Não é um livro conhecido. Na época a gente não tinha tantas editoras publicando escritores negros, então eu me lembro da editora Capulana. Ouça, decore essa editora Capulana. Essa editora tem assim um catálogo que, inclusive, na época que as grandes editoras não estavam trazendo muita gente, ela era que nos ofertava a literatura negra, pra gente não ficar lendo só a mesma coisa, né? Pessoal, o livro número 15, pra gente fechar a lista, é uma biografia, e que na época eu procurei informações sobre essa mocinha aqui, mas a gente não tinha, né? Não tinha. Hoje a gente tem um livro bem legal dela. Eu tá até lá na sala. Peraí que eu vou pegar. Que é a Lélia Gonzalez. Aqui, esse estudo foi do selo negro, Retratos do Brasil Negro. Ele pegava algumas personalidades que não estavam tendo visibilidade na época, né? Isso aí foi por
volta de 2017. E caso você não queira comprar a edição grande que tem hoje dela, peraí que eu já vou mostrar, tá? Essa edição vale bastante a pena. Para quem quer uma visão do que foi a vida dessa mulher que foi para a área da psicologia e acabou fazendo estudos do ponto de vista do negro na psicologia, algumas interpretações da psicanálise especialmente em relação a atravessando aí a raça e a classe também. A história da vida dela é muito interessante porque eu me lembro que quando eu li que aqui a gente pôde ver os caminhos que ela foi traçando de embranquecimento, porque ela se intelectualizou, ela aprendeu francês. É interessante quando ela fala que ninguém acreditava muito quando ela dizia que sabia falar francês, né? Então ela aprendeu, ela foi para a universidade, mas a universidade era todas mulheres brancas e ela sentia que ela precisava, assim, a referência de modelo de beleza eram essas mulheres. Então ela alisava o cabelo, ela se colocava num comportamento estético e fazia muitos procedimentos assim, estéticos com ela para ficar com o aspecto da mulher branca. E depois ela foi descobrindo isso, ela se relacionou com o homem negro e com o homem branco, e é muito interessante a diferença do que foram essas relações para a vida dela, tá? É um livro fininho, eu deixo aqui pra gente fechar com chave de ouro. Deixa eu mostrar o livro da Lélia Gonzalez, que hoje a gente tem, que acredito que seja a obra dela aí, que é maior, já é um livro normal, só pra você conhecer. Aqui, ó, eu ainda não li, então a editora Zahar acabou dando, né, um livro à altura para Lélia Gonzalez, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, mas lembrando que a gente vai ter, dá uma olhada se você tem inscrito, a gente vai ter a continuação, tá? Mais livros dessa listinha de livros fininhos. Se vocês gostam de livros fininhos, fique atento para você poder acompanhar também.